Guaratuba, 1992. Uma pitoresca cidade litorânea, aninhada no coração do Brasil, onde o ritmo da vida era ditado pela dança das marés. Uma pequena cidade no litoral brasileiro, um lugar onde o tempo parecia parado e as preocupações do mundo pareciam estar a quilômetros de distância. A vida era simples, tranquila. O ar era denso com o cheiro de maresia e o som das ondas quebrando na praia. O murmúrio suave do oceano era uma companhia constante, acalmando a alma daqueles que chamavam este lugar de lar. Crianças brincavam livremente, suas risadas ecoando pelas ruas tranquilas. Seus dias eram preenchidos com a alegria da descoberta e a inocência da juventude, livres das complexidades do mundo adulto. Guaratuba era um lugar onde todos se conheciam. Vizinhos se cumprimentavam com sorrisos calorosos, e o senso de comunidade era palpável. Era uma cidade onde os laços eram fortes e a confiança implícita. Era um lugar onde as portas ficavam destrancadas. A sensação de segurança era tão enraizada que a ideia de trancar uma porta parecia quase estranha. Era uma prova da confiança e da camaradagem que permeava a cidade. Ninguém poderia imaginar o horror que estava prestes a acontecer. A tranquilidade de Guaratuba era uma fachada frágil, escondendo a escuridão que se escondia sob a superfície. A família Abade era proeminente em Guaratuba. Eram bem conhecidos e respeitados, sua influência sentida por toda a comunidade. Beatriz Abade, uma respeitada diretora de escola. Ela era uma figura de autoridade e admiração, sua presença impondo respeito. Sua mãe, Celina Abade, uma poderosa matriarca. Ela era a espinha dorsal da família, sua influência se estendendo muito além das paredes de sua casa. Eles eram um pilar da comunidade. Suas vidas estavam entrelaçadas com o tecido de Guaratuba, suas ações e decisões impactando a cidade de maneiras visíveis e invisíveis. Suas vidas, entrelaçadas ao destino do jovem Evandro, em breve seriam mudadas para sempre. Os eventos que estavam prestes a se desenrolar deixariam uma marca indelével na cidade e em seu povo. A tranquilidade de Guaratuba era enganosa. Sob a superfície, sussurros de rituais estranhos e segredos obscuros circulavam. Esses sussurros, antes descartados como meros boatos, logo assumiriam uma realidade aterradora. Uma corrente de medo, facilmente ignorada à luz do dia, logo tomaria conta da cidade. A sensação de mal-estar que borbulhava sob a superfície estava prestes a explodir. Essa fachada pacífica estava prestes a ruir, revelando a escuridão que se escondia por baixo. O desaparecimento de Evandro Ramos Caetano quebraria essa paz frágil, exporia os medos mais profundos da cidade e desencadearia uma onda de paranoia que engolfaria Guaratuba. A busca por Evandro se tornaria uma busca desesperada, revelando os medos e segredos ocultos da cidade. Esta é a história de um crime que chocou uma nação. Uma história de inocência perdida, de uma comunidade dilacerada e das verdades obscuras que se escondiam sob a tranquila fachada de Guaratuba. 6 de abril de 1992. Um dia como qualquer outro em Guaratuba. O sol brilhava, projetando longas sombras pela cidade. Evandro, um menino de 6 anos brincalhão e cheio de energia, estava ansioso para se juntar aos seus amigos. Ele saiu da casa da avó, acenando adeus com a mãozinha. Ele nunca mais foi visto com vida. Com o passar das horas, uma percepção assustadora tomou conta de Guaratuba. Evandro estava desaparecido. Buscas frenéticas começaram. Vizinhos vasculhavam as ruas. Seus chamados por seu nome se tornavam cada vez mais desesperados. A esperança diminuía a cada hora que passava. O medo começou a tomar conta da cidade. O terreno baldio perto da casa da avó de Evandro se tornou um ponto focal. Foi o último lugar onde ele foi visto. O chão, duro e implacável, não oferecia pistas. O silêncio era ensurdecedor. Onde estava Evandro?
o desaparecimento de uma criança é o pior pesadelo de todos os pais. Em Guaratuba, esse pesadelo havia se tornado uma realidade terrível. A busca por Evandro continuou, mas a cidade sabia que algo terrível havia acontecido. 6 dias angustiantes se passaram. A esperança que tinha cintilado nos corações dos moradores de Guaratuba começou a se esvair. Cada dia que passava sem notícias parecia uma eternidade, e o peso da incerteza aumentava. Então, no dia 12 de abril, uma descoberta abalou a frágil esperança da cidade. A notícia se espalhou como fogo em palha, deixando todos em estado de choque e descrença. Um pequeno corpo, dilacerado, foi encontrado na mata. A densa floresta, antes um lugar de mistério e aventura, agora se tornava um cenário de horror inimaginável. O corpo estava em avançado estado de decomposição, devastado pelo tempo e por animais. O cheiro de putrefação impregnava o ar, dificultando o trabalho da equipe de busca. A visão era suficiente para fazer até mesmo os policiais mais experientes chorarem. As mãos estavam faltando, decepadas com uma precisão que arrepiava. Era evidente que quem fez isso tinha um nível perturbador de habilidade e intenção. O coração, os pulmões, órgãos vitais tinham sumido. O corpo havia sido meticulosamente mutilado, deixando para trás apenas uma casca do que um dia fora uma criança. Marcas de faca sulcavam o pequeno pescoço, um testemunho da brutalidade infligida. Cada corte contava uma história de dor e sofrimento. Não era um acidente. O nível de violência e a natureza metódica da mutilação apontavam para algo muito mais sinistro. A identificação era difícil. O corpo estava mutilado além do reconhecimento. Os investigadores sabiam que tinham uma tarefa assustadora pela frente. A família, agarrada a um fio de esperança, foi chamada. Eles estavam esperando por qualquer notícia e agora enfrentavam seu pior pesadelo. Uma cicatriz no queixo, uma camisa familiar. Essas eram as únicas marcas de identificação. Os corações da família se partiram ao reconhecerem os itens. Essas eram as únicas marcas de identificação. A dor do reconhecimento era quase insuportável. Registros dentários não foram comparados. A condição do corpo tornou isso praticamente impossível. A polícia anunciou que era Evandro. A cidade mergulhou em luto. Nelson Massini, o patologista, notou a precisão cirúrgica da remoção dos órgãos. Suas descobertas foram chocantes e terríveis. Seu relatório causou uma onda de choque em Guaratuba. Assassinato ritualístico. As próprias palavras eram uma maldição sobre a cidade. Medo e suspeita começaram a se espalhar como uma nuvem negra. A investigação tomou um rumo sinistro. Os detetives sabiam que estavam lidando com algo muito mais complexo e perigoso do que jamais haviam encontrado. A notícia da mutilação do corpo se espalhou como rastilho de pólvora, incendiando a cidade com medo e especulação. As ruas antes tranquilas agora eram tomadas por sussurros e olhares apreensivos. Medo e suspeita sufocaram Guaratuba, transformando-a em uma cidade onde a confiança virou artigo de luxo. As pessoas corriam para trancar portas e janelas, na esperança de manter o terror desconhecido à distância. A palavra ritual ecoava pelas ruas, sussurrada em tons baixos. A ideia de cerimônias obscuras e práticas sinistras se enraizou na consciência coletiva da cidade. Um pânico satânico, alimentado pelo medo e pela mídia, varreu a nação. Os meios de comunicação se aproveitaram da histeria, transmitindo histórias sensacionalistas que só aprofundaram o pavor da comunidade. A polícia, sob imensa pressão para encontrar o assassino, concentrou-se na teoria mais sensacionalista: abuso ritual satânico. Essa teoria, embora carente de provas concretas, parecia explicar o horror inexplicável que havia se abatido sobre a cidade.
A família Abage, rica e influente, se viu envolvida na investigação. Sua proeminência os tornou um alvo fácil para acusações, e logo seu nome se tornou sinônimo dos supostos rituais. Sussurros de estranhos rituais em sua escola atingiram um nível febril. 7 pessoas foram presas, suas vidas viradas de cabeça para baixo pelo peso das acusações. Beatriz Abage, a dona da escola. Celina Abage, a matriarca. Seus rostos se tornaram o ponto focal do medo e da raiva da cidade. Valentina de Andrade, uma mulher conhecida como a Bruxa. As acusações foram chocantes, pintando-a como a mentora por trás dos rituais macabros. Eles foram acusados de sequestrar e sacrificar Evandro em um ritual satânico para obter riqueza e poder. A narrativa era tão convincente quanto aterrorizante, prendendo a cidade em um tormento de medo. Guaratuba não era mais uma pacata cidade litorânea. As praias serenas e os bairros amigáveis foram obscurecidos pela nuvem negra de suspeita e medo. Era uma cidade dominada pelo medo, onde vizinhos se olhavam com desconfiança. As conversas eram em tons baixos e a confiança era uma lembrança distante. O espectro do satanismo pairava no ar, lançando uma longa sombra sobre a busca por justiça. A busca da comunidade por respostas estava agora emaranhada em um medo que parecia impossível de dissipar. À medida que a investigação se aprofundava, sombras começaram a emergir, revelando o lado mais obscuro do caso. Reviravoltas inesperadas e motivações ocultas vieram à tona, tornando o caminho para a verdade ainda mais tortuoso. Era um lembrete de que, em cada história, existem camadas que talvez nunca possamos desvendar completamente. Continue conosco enquanto nos aprofundamos nessas complexidades, buscando justiça em um mundo onde nem tudo é o que parece. Numa reviravolta que ninguém esperava, um vídeo foi vazado para o público. Esse vídeo, ele mudou tudo. Ele mostrou momentos que nunca deveriam ter vindo à tona, lançando uma nova luz sobre o caso. A população ficou indignada e questionamentos sobre a integridade da investigação começaram a surgir. As pessoas começaram a se perguntar o que mais estava sendo escondido delas. Quando o julgamento finalmente começou, os olhos da nação estavam fixos no tribunal. A acusação apresentou seu caso, mas a defesa foi igualmente convincente. Testemunhas foram chamadas, provas foram apresentadas e a emoção tomou conta do ambiente. Mas, no final, o veredito foi inesperado. Os acusados foram absolvidos, deixando muitos questionando se a justiça havia realmente sido feita. Teria sido este um caso de justiça negada? A absolvição não trouxe um ponto final. Em vez disso, deixou um legado de dúvida. As pessoas não conseguiam se livrar da sensação de que algo estava errado. Ficou aquele gosto amargo de injustiça, sabe? As perguntas persistiram, e a comunidade permaneceu dividida, tipo um fla-flu sem fim. Alguns acreditavam na inocência dos acusados, enquanto outros estavam convencidos de sua culpa. Parecia novela das 8. Todo mundo tinha uma opinião. Essa dúvida, tornou-se parte da história do caso, projetando uma sombra sobre tudo, como a maldição do Coringa. Décadas se passaram, mas o caso Evandro ainda persiste na memória coletiva. Serve como um lembrete das complexidades e das imperfeições do sistema judiciário. Famílias continuam buscando respostas, e a comunidade ainda sente o impacto. O caso Evandro permanece um capítulo assombroso, que continua a provocar reflexão, debate e, acima de tudo, uma busca pela verdade.